Família Encucar, boa noite para todos, boa noite pessoal que está assistindo, vai assistir esse capítulo. Uma excelente noite, né, com Cristo, tudo vai bem? Sempre. Sempre, claro. E hoje, Gui, nós temos um convidado, né, nesse episódio. Para variar, muito especial. Muito especial, claro. Né? Um pastor. Pastor. Assumiu a bronca, colocou as caras e vamos que vamos. Certo? De um bola de neve. Importante, bola de neve. Né? Bola de neve. Característica para assumir assim e tal, tem que ser bola de neve, né? Uhum. É isso. Muito bem, hoje nós vamos receber aqui no podcast pastor Felipe Zil, pastor de Indaiatuba, do Bola de Neve. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que deu certo aí, né? Deu uma enroladinha na agenda. Mano, passa para outro, passa para outro. Tava corrido lá. E temos uma plateia aí também, o pastor trouxe meninada ali de Indaiatuba. Fala aí, dá um oi aí, rapaziada. Trouxe os guarda-costas também. Trouxe o guarda-costas, cara, os meninos grandes, cara, alto. Pessoal grande. Os meninos lutam jiu-jitsu? Ainda não, mas nem precisa com esse tamanho todo, né? Já dá um assustado. Eles levam um taco de beisebol, geralmente. Caramba, cara, muito bom. Não precisa lutar. Pastor, sem mais delongas, quem que é o pastor Felipe Zil? Vamos lá. Pastor Felipe Zil é um cara apaixonado pela família, minha esposa, meus filhos, apaixonado por Cristo. Também um cara que gosta muito de cuidar da saúde. Tenho essa rotina aí já há muito tempo de cuidar de alimentação, treinos, né? E apaixonado por vidas, não podia ser diferente, né? Esse é o pastor Felipe Zil, resumindo. Também um empreendedor, empresário. Então a gente está aí cuidando do reino e também de coisas seculares. Amém? Ô pastor, como é que faz para conciliar, cara? Porque assim, a vida do pastor é pesada. Assim, e para ser empresário também é uma vida pesada. Eu sei que vários amigos empreendem, eu tento empreender e eu sei que não é fácil. Como que você concilia, cara? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Como é que você consegue conciliar? Então assim, no começo foi até um pouco delicado, porque você começa a ter que fazer algumas escolhas, né? Porque se você colocar e acelerar, por exemplo, na tua vida profissional, eu tenho a convicção que é aquilo que vai deslanchar mais. E aí você, de repente, acaba faltando em alguma outra área. É difícil você conseguir focar 100% nas duas coisas, né? Então, creio que Deus foi me dando sabedoria e graça para entender os momentos onde eu tinha que acelerar mais, né? Sempre a minha prioridade foi o próprio ministério. Então, assim, mas eu conseguia conciliar devido à demanda do ministério. Então, quando a igreja ela ainda era bem menor, era pequena, eu tinha mais tempo para a vida profissional, né? Enquanto eu tive esse tempo da vida profissional, eu fui estruturando ela. Hoje que a igreja é bem maior, né, e demanda muito mais tempo meu, a minha vida profissional já tem uma estrutura. Então eu tenho ali algumas questões, eu construo para vender, então eu já tenho uma equipe formada há 8 anos, às vezes eu fico 3, 4 semanas sem aparecer numa obra minha e tá tudo tranquilo e eu começo cuidando da igreja, fico mais na igreja, né? Então assim, teve momentos que eu tive que acelerar mais na vida profissional, né? E hoje o ministério maior eu consigo conciliar porque eu consegui organizar essas duas questões aí para hoje estar mais no ministério. É construção civil? Construção civil. Você é engenheiro? Não sou engenheiro. Isso é uma coisa que eu sempre amei fazer, porque o meu avô, pai do meu pai, é um cara que foi se aventurar na construção e se deu muito bem, né? E por parte de mãe também, eu tive um bisavô que veio da construção civil e acabou se dando bem também. Então assim, eu lembro eu de pequeno, indo para Indaiatuba, que meus avós já moravam lá, visitar as obras do meu avô, como ele lidava ali com a mão de obra, tudo. Eu falei, cara, um dia eu vou fazer isso. Acho que eu fui vendo aquilo, né? E aí na primeira oportunidade que eu tive de ingressar nessa área, eu acabei fazendo acontecer. Legal. Mas eu já transitei por várias, né, obviamente, por várias áreas profissionais aí. Tive até aqui em Campinas uma hamburgueria, fui ser empresário. Legal. Chamava o Greg Burger, que tinha até aqui em Barão e tinha em Cambuí. Greg Burger. Quem é de Campinas mais tempo aí vai lembrar. O Greg Burger hoje é onde é o Bar do Jair. Não conheço nada de Campinas, apesar de morar. O do Cambuí, a unidade minha era do Cambuí, aqui foi de um sócio nosso. Foi, que era de esquina, que era de Capra ali do lado. E hoje ali é o Bar do Jair.
Aí eu fui me aventurar nessa área, que é delicadíssima, né? Restaurante é complicado, né? Nossa. Pô, pra quem não conhece, quem não é da área, é difícil. E aí tive várias experiências profissionais, fui trabalhar em multinacional, sou formado em Direito, trabalhei no TRT-15 aqui, Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Campinas, fiz estágio lá, fiz estágio em escritório de advocacia, trabalhista, civil, criminalista, dei uma transitada aí, né? Aí depois acabei indo para a representação de cosméticos. Que legal. Fiquei bastante tempo ali, quase 7 anos, foi uma área legal para mim. E aí no final da representação foi quando eu comecei a migrar para a construção civil, que foi um período que a igreja também estava crescendo bem rápido e bastante. Então, graças a Deus ali, acho que foi Deus, né? Não tem nem como falar, mas consegui fazer a migração no tempo certo e dedicar mais nesse momento para a igreja, que foi exatamente em 2018. E como, pastor, como que se deu esse chamado? Bom, agora Deus falou realmente comigo e como que ocorreu isso? Isso é uma história legal, assim, que comigo, eu lembro que quando eu entrei no Bola, assim, que eu me converti, eu sempre olhava, assim, entrava na igreja, olhava para o pastor Kid, meu pastor, né, e falava, cara, eu quero viver o que ele vive. E muito sem discernimento, sem entender, né, eu quero ser como ele, eu quero viver o que ele vive, né. E aí eu lembro que logo depois de um mês, assim, eu comecei a ter alguns sonhos, 2 meses, tal, sobre querer ser um pastor. E eu lembro que na época lá eu andava na igreja, assim, muita gente não me conhecia, a igreja não era tão grande como é hoje, né? Mas eu era novo na igreja, e aí vinha alguém da intercessão, por exemplo, passava por mim e falava assim, olha, eu tive um sonho com você, e nesse sonho Deus falava para mim que você ia ser pastor. Isso com 2 meses de igreja, e uma coisa que Deus estava falando comigo e eu sem discernimento. Aí apareceu alguém do mergulhando da palavra, que eu nunca tinha visto na vida. Melhor ministério da igreja. Aí passava por mim e falava assim, olha, Deus falou para mim, quando eu olhei para você, que você vai ser pastor, né? E aí algumas pessoas marcaram a minha vida ali com essas revelações, e aí aquilo foi queimando no meu coração. E aí uma vez que foi muito, muito marcante para mim, foi uma vez que o Ricardo Robotella veio ministrar aqui em Campinas, a igreja era lá embaixo ainda, na Bola de Neve. E aí estava lotado, né? Porque ele tinha o clamor pelas nações, tal, então vinha muita gente de outras igrejas, tal, era como se fosse um congresso. Sim. O Bola já tinha bastante gente. E aí no final do culto, tudo, ele começou uma adoração e teve um mover. E a igreja estava tão cheia que estava todo mundo de pé, assim, já sem cadeira, sabe? Sim. De tão cheio que o pessoal teve que ficar de pé, assim. E eu lembro que ele desceu e eu estava meio que no meio da igreja, eu não estava nem na frente, nem no fundo, meio que no meio daquela multidão. E eu lembro que ele desceu, ele saiu orando pelo pessoal, assim, ele veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus está te entregando o ministério. Aí ele pegou, saiu, orou pelo do lado, ele voltou por mim e falou assim, você vai ser um pastor. Oh. E aí eu falei, cara, agora é isso. Não tem nem o que falar, né? Tem nem como fugir. Agora não dá para fugir, né? Mas isso sempre ficou muito claro para mim desde o começo da minha conversão, nunca tive dúvida. Tá? Então, eu já comecei a acreditar, confiar, orar e amadurecendo, aprendendo, me submetendo para conseguir ver o que Deus tinha para mim, né? E quando isso aconteceu, ficou quantos anos ali na igreja de Campinas até ser chamado como pastor? Imagino que foi levantado antes como diácono, né, presbítero. Eu entrei em Campinas no comecinho de 2009, no Bola. Tá? E aí casei em 2010 mesmo, acho que a gente já era líder de célula. Começamos a cuidar de uma célula aqui em Barão Geraldo, 2011 mais ou menos, se eu não me engano, tá? E aí, 2012, tinha um casal de Indaiatuba frequentando a Bola de Neve em Campinas, e eles conversaram com o pastor Kid sobre o interesse de abrir uma célula em Indaiatuba, né? E aí o pastor Kid, não sei em que momento lembrou de mim ali, né? Porque na época já tinha bastante presbítero, diácono, eu era um líder recente ali. Ele falou, cara, você não quer abrir uma célula em Indaiatuba, cuidar de uma célula em Indaiatuba? O casal vai abrir a casa, né? Falei, pastor, pode contar comigo. Isso foi em 2012, lá para junho, julho de 2012. E aí a gente começou um trabalho numa célula, como começa o Bola de Neve, né? Era eu, minha esposa e um casal que abriu a casa. Aí a igreja foi crescendo, acho que final de 2012, 2013, a gente foi levantado como diácono, acho que 2012 mesmo, aqui em Campinas. Aí ficava entre os compromissos de Indaiatuba, né, implantando lá, os compromissos de Campinas. E aí, outubro de 2014, foi quando o pastor Kid chamou a gente, tal, foi um culto de Santa Ceia.
Ele levantou a gente como presbítero e já liberou a gente para cuidar só de Indaiatuba, porque em novembro de 2014 ali já estava se tornando igreja, né? Então foi até um processo rápido de célula para a igreja que aconteceu lá. 2 anos. 2 anos. 2 anos e 2 meses. Bem rápido. É. E aí, em 2014, outubro, assim, a gente acabou se tornando igreja em Indaiatuba efetiva, de CNPJ formado, tudo. Antes tinha a célula, depois da célula a gente mudou para um lugarzinho que era o nosso núcleo, que acontecia de sábado, né? E aí, em 2014, a gente alugou um prédio só para nós e virou igreja lá, final de 2014. Alugaram e virou a igreja. Mudou? É o mesmo... A gente mudou, nós ficamos nesse prédio aí 2 anos e pouco, até não caber mais. Uma história legal, que também foi crescendo rápido ali. A gente tinha culto, que o pessoal assistia culto assim da calçada. Nossa, que legal. Para conseguir ver o culto, né? Então não tinha como colocar mais cadeira dentro, nada. E aí 2017, se eu não me engano, 2014, 15, 2017 ou janeiro de 2018, acho que foi alguma coisa assim, 17 ou 18, final de 17 ou 18, a gente mudou para um lugar que era a antiga Azof, que foi uma balada assim muito conhecida na região, em Indaiatuba principalmente, né? A gente acabou assumindo ali parte do prédio. Eles tinham 3 prédios ali, essa balada, né? A gente assumiu 2 desses 3. E hoje a gente está estabelecido lá. Isso eu acho muito legal do Bola de Neve, que prefere, né, alugar locais de casas noturnas, baladas e etc. Muito bacana isso, né? Transforma totalmente das trevas para a luz. Para você ver, ó, hoje o pastor Zil está falando, né, dessa Zof aí. Cara, eu trabalhei numa empresa aqui em Campinas há um tempo, e eu tinha um colega de trabalho que ele saiu da Zof de madrugada, ele capotou o carro, cara, e morreu. Aqui na entrada de Campinas, ele estava vindo, acho que ele dormiu, devia ter bebido. Provavelmente, né? E outros casos que eu fiquei sabendo em Indaiatuba mesmo, porque eu também tenho família lá, que deu ruim. O cara ia nas ovos, saía, a molecada saía de lá e dava ruim. E você sabe que isso é interessante, né? Porque quando a gente foi alugar lá, a gente acabou tendo, assim, vários empecilhos, né? Provavelmente o diabo se levantando, obviamente, né? Mas um empecilho grande para nós era a questão financeira. Porque a igreja não tinha condição de assumir o aluguel que a proprietária queria. E depois que a Zof saiu de lá, o prédio ficou destruído, de não ter uma fiação de coisa, o forro destruído, as paredes, prédio, banheiro, tudo destruído. Teria que refazer todo o prédio para a gente conseguir entrar. A gente não tinha nem condição de pagar o aluguel, né? E aí eu acabei indo conversar direto com a proprietária, consegui chegar até ela, tudo, comecei a conversar com ela. E aí eu fiz uma proposta para ela, né? E na primeira reunião, ela é uma advogada e ela cuida das coisas do pai. Tem bastante imóveis e o pai era o proprietário, mas já é um senhor. E ela é a advogada que administra todos os bens da família, né? Nessa primeira reunião ela veio junto. E aí ela falou assim, eu olhei o prédio, ela me mostrou, tal, eu falei, legal, quero ficar, vou te fazer uma proposta. E eu fiz uma proposta para ela que era 40% do que ela queria de aluguel, com a condição dela reformar o prédio para eu poder entrar. Que dava mais ou menos 100 mil reais para eu poder entrar no prédio, de reforma, pagando 40% do que ela queria de aluguel, me dando um desconto de 60%. Aí eu lembro que o pai dela pegou a mão dela assim, né, e falou, filha, vamos embora, deixa esse cara falando, né. E virou as costas. Ela falou, não, pai, deixa eu ouvir ele. Eu falei, bom, essa é a minha proposta, tal, entendeu? E aí, dali eu tentei estabelecer um relacionamento com ela, e a gente orando, a igreja orando, jejuando, fazendo ato profético e tal. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, deixa a chave do prédio comigo, e eu vou levantar mais aqui uns orçamentos sobre reforma aqui, vou ver o que eu consigo fazer. Só que quando ela deixou a chave comigo, eu chamava meus líderes e obreiros, a gente ia toda sexta-feira lá dentro fazer um culto e adoração, né? Que eu tinha aprendido o quê? Se Deus é adorado num lugar, e ele receber aquela adoração, ele vai querer ser adorado lá de novo. A gente começou a fazer ato profético lá de adoração. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vou mandar a documentação do teu prédio para o nosso jurídico, para a nossa sede e tal. Se tiver tudo certo, eu te mando a nossa documentação também. Se tiver tudo certo para você, a gente volta a conversar de propostas, né? E aí foi para jurídico, vai daqui, vai dali, isso ficou uns 3 meses. Vai daqui, vai dali e tal. Fazendo adoração. E fazendo adoração. Até que o nosso jurídico falou, não, tá bom, dá para alugar o prédio. Ela falou assim, também dá.
né? A documentação de vocês é limpinha, legal, tal, tá tudo certo. Ela levantou tudo, advogada, né? Aí ela falou assim, só tem o porém, né? O que você quer pagar e o que você quer que eu faça por você. E aí eu lembro que eu peguei o telefone, né? Eu peguei o gancho do que você falou. E aí eu peguei o telefone e falei para ela, ó, doutora, né? Chamar ela de doutora. Falei assim, eu queria te falar um negócio. O teu prédio ficou 18 anos na mão de uma balada que só destruiu vidas. E querendo ou não, você tem parte nisso. Deus está te dando a chance de você entregar esse prédio na mão da igreja e a gente restaurar daqui para frente o que foi destruído lá dentro. Caramba, colocou a mulher na parede. Caraca, velho. Eu lembro que ela deu uma engasgada, ela falou, amanhã eu falo com você. E aí me marcou tanto, porque no dia seguinte, eu lembro até o horário, era 2 horas da tarde, uns quebradinhos ali, ela me ligou, ela falou assim, eu falei com meu pai aceita a tua proposta de aluguel e nós vamos reformar o prédio para vocês. Caramba. Ah, sim. Não, é impossível você não falar que não tem Deus aí. Só foi Deus, né? Não tem explicação porque a gente viveu. 40% Tipo, e reforma. não, cara, é tipo assim, na Terra tem gigante, a Terra emana leite e mel, mas tem gigante, né? Então se a gente tem que destruir os gigantes, vai entrar na Terra. Tipo, né? Muito legal, cara. E aí foi bem legal, porque depois que a gente entrou, assim, né, teve, poxa, uma igreja na Zof, né? E querendo ou não, uma coisa assim, como meus avós estão lá desde 84 em Indaiatuba, nos anos 2000 mais ou menos, meus pais se divorciaram, nós morávamos em São Paulo, e meu pai foi morar em Indaiatuba. Eu morei bastante tempo fora, na Europa, na Itália, e eu vinha de férias para Indaiatuba, só que eu ainda era um cara do mundo. Sim. E eu frequentava a Zof, quando eu era do mundo. Então, quando abriu uma igreja na Zof, e o pessoal da cidade soube que eu era o pastor, aí gerou um impacto maior ainda. Poxa, mas o cara frequentava aqui, agora é um pastor. Então no começo aquela desconfiança, mas depois eles vendo o posicionamento, o testemunho e tal, foi assim, algo que acabou impactando, né? Então hoje a gente recebe lá, eu como pastor, por exemplo, às vezes eu estou no culto e vejo vários amigos meus que eu cruzava na isso que eu ia falar. na igreja. É justamente isso que eu ia falar. Imagina o seguinte, quando a molecada, a garotada que frequentava a Zof ficou sabendo que provavelmente a galera falou, oh, quero dar um pulo lá só pra ver, só pra ver um bocado. Mano. Sim, e pastor, você falou que você passou um tempo no mundo, né? Ou era do mundo e se converteu. Como que foi a história da tua conversão? Vamos lá. O primeiro contato que eu tive com o evangelho foi através da minha família, né? Eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade, quando minha mãe, meu padrasto, minha avó se converteram e começaram a me ensinar um pouco sobre a Bíblia, né? Eu lembro nessa época que minha mãe foi morar em Belo Horizonte e eu fui passar um final de semana lá, porque era uma época que eles mudavam bastante de cidade. E para a gente não ficar transitando tanto, para não perder aula, essas coisas, eu estava morando em São Paulo, minha mãe foi passar um tempo em Belo Horizonte, meu padrasto e meus outros irmãos. E aí eu fui para lá uma vez em Belo Horizonte e ela ia se batizar na primeira igreja batista de Belo Horizonte. E é aquela coisa de mãe, né? Ela chegou ali, não, você tem que se batizar, tal, isso aqui. Eu falei, então eu vou me batizar, né? Aí conversei com o pastor lá e em 10 minutos ele me explicou e eu fui para o batismo e me batizei, só que eu não tinha entendimento. Né? Então assim, eu saí da piscina do batismo e voltei para o mundo. Né? Continuei vivendo a minha vida. Isso dos 13 aos 20 e poucos anos, aos 2009, fazer uma conta rápida de cabeça, que isso é de 85. 19, 10 anos? 85. De 85, 95, 2005, 20, 24. Então, os 13 aos 14 fiquei no mundo, né? Até que eu entrei na Bola de Neve em 2009. Mas eu tenho assim uma história bem legal, né? E nisso eu de verdade me alegro, né? Por essa história, assim, no sentido do que eu, quando abri o Greg Burger, um restaurante, isso foi em final de 2007. O pastor Kid começou a frequentar lá. Ele gostava muito de café, a gente já tinha um cafezinho legal lá dentro. Ele ia comer lanche lá e, obviamente, ele veio pregar o evangelho para mim, né? E aí a gente tinha alguns amigos em comum que frequentavam o meu restaurante. Eu também tinha alguns amigos que eram do surf, que tinham loja de surf ali no Cambuí, né? Então, às vezes eu ia na loja desses amigos e encontrava o pastor Kid. Vinha aqui na Unicamp andar de carve, aquele skate com as rodas grandes e tal. Na G10 que fechava de final de semana, cruzava o pessoal do Bola, né? E aí ia no meu restaurante, às vezes cruzava o pastor Kid, cruzava ele aqui, cruzava ele na loja, ele sempre pregando evangelho para mim. Eu falava, não, ô pastor, sou crente.
né? Aquela coisa, né? Eu sou batizado, eu entendo o que você está falando. E ele ficou ali, de verdade, gente, 2 anos me convidando para ir para a igreja. E ele passava 2, 3 vezes por semana no meu restaurante, nem que era para tomar um café, para perguntar como eu estava, para pregar o evangelho, e me convidava para ir para a igreja. E eu naquela, né? Na época novo, um restaurante bacana, tinha ficado conhecido, o restaurante, ganhando bem, falei, para que eu vou para a igreja? Né? Só que aí Deus conhece todos os propósitos, né? A gente acabou quebrando praticamente o restaurante, ele fez uma ascensão rápida, né? Subiu muito rápido, faturamos bastante. Aí teve uma dissolução de sociedade bem delicada, eu tive que alterar o nome, né? De Greg Burger virou Mr. Zil, por isso que meu apelido ficou Zil, que não é nem meu sobrenome. As pessoas Pô, pensei acham... que era. Tem um monte de pastor amigo meu. Uma vez eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo meu, aí ele colocou lá no convite, né? Culto e tal, o pastor Felipe Zil. E na hora que ele foi apresentar, eu falei, cara, isso não é nem meu sobrenome, né? E expliquei a história pro pessoal. Então, Zil ficou por causa do restaurante que era Mr. Zil. Aí o pessoal, né, o pastor Kid, vamos lá no Zil comer, vamos lá no Zil comer. E ficou Zil até hoje pro pessoal mais antigo que me conhece, né? Ou quando ouve o pastor Kid falar. E aí a gente acabou tendo vários problemas no restaurante, né? E aí foi começo de 2009 eu fui para a igreja, aceitei o convite, também estava com relacionamento com a minha atual esposa hoje, né? Que era minha namorada na época, hoje minha atual esposa. Estava bem afastado, já terminando, restaurante afundando, eu falei, agora eu vou para a igreja, né? Deu exatamente depois de 2 anos eu fui para a igreja, mas aí a hora que eu entrei lá, foi impressionante, assim, foi eu assistir um culto para olhar para o céu, olhar para a igreja e falar assim, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu quero viver. Legal. Foi impressionante, a ponto de, eu morava junto com a Luísa, né? A gente era namorado, eu morava junto, ali no Cambuí mesmo. E aí eu lembro que naquela noite eu saí do culto, entendi o que Deus queria da minha vida, cheguei em casa, sentei na frente dela e falei assim, ou a gente vive em santidade daqui pra frente, você vai pra casa da sua mãe e eu fico aqui, ou você pega as suas coisas e vai embora, que eu não quero mais ficar com você. Nossa! E aí ela levou um choque, né? Porque ela não entendeu nada. Falei, o que é essa história de santidade? Que igreja é essa que você foi? E aí foi até assim, porque ela ficou, nossa, mas quem que é esse pastor? O que ele falou pra você? Porque achou que queria, né? Terminar com o nosso relacionamento. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em santidade. No próximo domingo você vai no culto comigo, né? Aí ela começou a frequentar a igreja, junto comigo e tal. E aí foi legal também porque ela começou a frequentar, a gente foi uns 2, 3 cultos juntos, aí num 4º culto a gente não foi. Aí o pastor Kid me ligou, né? Falou, poxa, por que você não foi no culto e tal? Eu falei, eu briguei com a Luísa aqui, pastor, não estava bem e tal, acabei não indo. Ele falou assim, marca de eu conversar com ela, né? Conversar com vocês. E a gente marcou numa cafeteria ali no Cambuí, tinha uma cafeteria lá, a gente marcou lá, lembro que a gente marcou até o horário, era 6 horas da tarde, a gente marcou na cafeteria, cheguei eu e meu esposo, o pastor chegou 5 minutos depois, a hora que ele chegou, cumprimentou a gente, diante de Deus, assim, foi uma das experiências mais impressionantes que eu tive. A hora que ele olhou para o meu rosto, olhou para dela, os olhos dele pareciam 2 lâmpadas e o rosto dele começou a brilhar. Ele olhou para ela, ela começou a chorar, ele sentou e começou a falar toda a vida dela. Caramba. E ali, de verdade, ela se converteu, aceitou de verdade Jesus ali. Eu lembro que nós saímos daquela reunião, acabou 9h30 da noite, e ela só chorando. A gente entrou dentro do carro, ela virou para mim e falou assim, eu quero o que ele tem, eu quero ter isso na minha vida. E aí foi definitiva a nossa conversão. Eu lembro que na época tinha o Greg Burger, né? E aí na época tinha chopp, bebida, tudo. Depois disso eu já cheguei lá, cheguei pro pessoal lá, falei, arranca tudo, joga as bebidas fora e virava as garrafas de uísque, de vodka. E aí você tinha um sócio. Não, já não tinha mais. Não tinha mais. Não, aí já não tinha mais. Aí já era Mr. Zil o nome. O pessoal não estava entendendo nada, né? Pega todo o estoque. Não, mas vamos dar para alguém, vamos vender. Eu falei, não, se eu não quero mal para mim, eu não quero mal para os outros, né? Viramos tudo, liquidamos tudo, jogamos barril de chopp fora, tirei os tinha patrocinador de chopp, tirei todo mundo fora. Virou só cafeteria, né? Cafeteria ali no bar, suco, essas coisas. E os hambúrgueres. Aí no final de 2009 a gente acabou indo mal mesmo, acabei vendendo o ponto comercial, passando para frente e fui mudar de área. E aí ali de verdade foi minha conversão. Não, ali a gente, dezembro de 2009 eu vendi o fundo comercial da hamburgueria, né?
E aí meu casamento estava marcado para julho de 2010, faltava 6 meses. E aí foi legal assim, né? Mais umas histórias de experiência. Que eu lembro que eu vendi a hamburgueria, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu sou formado em Direito. E aí só que eu saí da faculdade e abri a hamburgueria. E eu não fui exercer o direito, não continuei. E eu fiquei 2 anos com a hamburgueria, então acabei perdendo um pouco do time ali, teria que voltar a estudar, prestar OAB, etc. Né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida? E agora meu casamento tá marcado para julho de 2010, falta 6 meses para eu casar, o que eu vou fazer? Eu vendi o fundo comercial, aquele valor que entrou de dinheiro foi para pagar ação trabalhista, fiquei sem nada. O carro que eu tinha, que já era um carro importado, estava ganhando bem. Falei, cara, não vou conseguir ficar com isso. E aí tinha uma parte financiada. Eu vendi o carro. O que sobrou na minha mão, eu falei, Deus, eu quero começar a minha vida do zero. O que sobrou na minha mão, eu ofertei tudo na igreja. Fiquei sem nada, literalmente sem salário em janeiro, sem carro, sem nada. Falei, Deus, quero confiar no Senhor, né? E aí eu mandei um currículo numa multinacional, na Huawei, uma multinacional chinesa, né? Com a maior pretensão do mundo, né? Falei, pô, já estou 2 anos aqui administrando, gerenciando um negócio, vou mandar meu currículo lá, vou assumir um cargo legal dentro da empresa, né? Aí coloquei uma pretensão salarial lá em cima, na época, 15 mil reais. Falei, quero ganhar 15 mil. Cargo, diretoria, coloquei isso, né? Aí fui fazer a entrevista. E aí na entrevista veio uma brasileira, que era líder do grupo, e o diretor chinês me entrevistar. E meu inglês era bem ruim naquela época. E o chinês falando inglês eu não estava entendendo nada. E o requisito mínimo para entrar lá era ter o inglês totalmente fluente. Na hora que ele entrou para falar e meu inglês ruim, eu não entendi nada. Ela olhou para mim e falou assim, ela deu uma suspirada do tipo, nossa, que saco, né? Começou a traduzir a entrevista com o diretor. Fui embora, né? E aí, deu 2 dias depois, eles me ligaram falando que eu tinha sido aprovado. Só que a diferença era o seguinte, né? Eu queria ser diretor para ganhar 15 mil. Eles fizeram uma proposta para ser auxiliar do comprador para ganhar 900 reais. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou casar, eu aceito a vaga. E fui para lá para ganhar 900 reais. Comecei do zero. Né? E aí foi nisso que a minha família me ligou, não, vem embora para a Itália, volta para cá, tudo. Só que aí eu falei, cara, eu não posso voltar, porque não é financeiro o negócio, eu tenho um chamado, eu preciso ficar. E aí entra a história da renúncia. Sim. Essa história o pastor Kid já falou algumas vezes no altar. Mas ninguém sabe, assim, o pessoal que conhece mais o pastor Felipe conhece essa história, mas eu sempre fiquei curioso, pastor, o que é essa história, essa renúncia? A minha família mora na Europa há muitos anos já, desde 98, né? Tá lá minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, nós somos em 5 irmãos, todos homens. A maioria tá fora, hoje tem mais 2 no Brasil, né? Um se formou até em engenharia química aqui, na PUC, acabou ficando no Brasil. Um veio na pandemia, acabou ficando aqui, mas está com pretensão de voltar, tem mais 2 lá. Minha família que sempre ficou lá, meu padrasto e minha mãe, que eu digo, né? E aí nessa época, e bem nessa transição profissional, que o restaurante fechou, estava para casar, tudo, minha mãe falou, poxa, volta para cá, né? Aqui a gente consegue te dar um apartamento, arrumar emprego, você começa do zero, país de primeiro mundo, etc, tudo. E eu falei, olha mãe, eu não vou voltar porque eu vou ser um pastor. E aí eu acabei gerando um certo atrito, né? Primeiro, quando eu me converti na Bola de Neve, para eles era difícil entender, porque eles eram batista tradicional. Sim. Então, uma igreja pentecostal, que ora em línguas, o meu ministério era intercessão. Eu ficava numa salinha orando. Um dia eles foram visitar a Bola de Neve com as luzes apagadas, e falaram, isso aqui não pode ser de Deus. Aquela coisa toda que é difícil entender, né, para eles também. Então já tinha todo esse preconceito. Quando eu falei, não, eu vou ficar porque eu vou ser um pastor, aí ficou uma coisa, bom, então você vai ficar aí, então toca a sua vida daí, né? Mais ou menos, tipo, a gente não vai conseguir ajudar como poderia ajudar aqui, né? Falei, bom, tudo bem, não tem problema, né? Eu vou ficar, tenho um chamado e eu vou viver o que Deus tem para minha vida, né? E no começo foi difícil eles entenderem, mas aí, com o passar dos anos, muitos anos, né, eles acabaram reconhecendo, entendendo, vendo, admirando, respeitando, né? Então, assim,
é uma coisa que mudou muito dentro da minha família. Então, o que antes era um preconceito, né, acabou virando depois um respeito. A ponto da minha avó, assim, vai o cara entregar água na casa dela, ela fala assim, você sabia que o meu neto é pastor? Da Bola de Neve? Então, com todo o orgulho, tudo. E minha mãe também, super orgulhosa, feliz. E, querendo ou não, lá atrás, eles lançaram a semente no meu coração, né? Então, a renúncia foi exatamente isso, né? Em alguns momentos, tenho a cidadania italiana, tenho toda a oportunidade de ir, a família que está lá, a estrutura que tem lá. Em alguns momentos assim de transição profissional, de aperto financeiro, quando meus filhos nasceram também, né? A minha filha hoje está com 10 anos, mas quando ela nasceu nós somos 5 homens irmãos, o sonho da minha mãe era ter uma menina. E meu primeiro filho veio uma menina, né? Então, minha mãe é apaixonada. Xodó. E aí, poxa, vem pra cá, cria seus filhos aqui e tal. Então foram momentos como esse, né? De oportunidade de migrar, querendo ou não, é um país de primeiro mundo, né? Você vai dar condição, digamos, material, de cultura, de estudo, etc., a gente vai dar. Então foram alguns momentos da minha história que eu, tendo tudo para ir, acabei ficando por causa do meu chamado. Entendeu? Então, essa história de renúncia aí. Honra, né? Deus honra os sacrifícios, as renúncias aí. Sim. Mas você falou um negócio interessante. Você falou que quando você estava com um casamento marcado, você perdeu o emprego. E eu já ouvi essa história algumas vezes. Inclusive você, né, Rodrigão? Uhum. Aconteceu com o Rodrigão e aconteceu com várias pessoas que eu perguntei. Marcou casamento, alguém perde emprego. Ou marcou casamento, casa no dia, casou, no outro dia os dois perdem emprego. Como o caso do Rodrigo. Comigo aconteceu algo semelhante também. Eu não sei se é algo que Deus usa para nos moldar, não sei, cara, mas parece que é um padrão que a gente vê um aí padrão? de prova de Deus, né? Pode ser, né? Eu acho que cada um, Deus tem uma história, um propósito, e às vezes a gente é levado a esses extremos aí para conhecer a nossa fé, né? Para entender a nossa fé, levados a momentos para depender de Deus, né? Então, eu nesse momento pré-casamento, eu vi realmente eu perder tudo, né? Porque eu não posso falar, porque desde a faculdade, minha família me deu sempre uma condição, né? E aí até o próprio restaurante, que teve uma ascensão alto, restaurante, isso aqui é de Campinas aqui, isso deve... Então assim, de repente você se vê sem nada, né? Dependendo de Deus, que porta Deus vai abrir. E aí, você vê que quando Deus abriu a porta profissional, eu fui para ganhar esse salário, tudo, né? Fui trabalhar, mas eu entendia que ali era transitório na minha vida, né? Sempre focando no meu chamado. Eu acho que eu nem mais pensava numa vida profissional já naquela época, assim, para ser sincero. Então, o que eu fazia na Howard? Desde que eu entrei lá, eu comecei a ganhar confiança do time que eu trabalhava junto e das pessoas ao redor de mim e comecei a fazer culto lá dentro. Entendeu? Então, o que eu fazia? De quarta-feira, terça, quarta-feira, no horário do almoço do pessoal lá, eu fazia uma cela de 15, 20 minutos e ia convidando todo mundo. E às vezes eu pegava até um chinês lá, já com o meu inglês já melhor tudo, chamava ele, pregava para ele em inglês, às vezes de final de semana encontrava ele para jogar tênis e pregava o evangelho, orava e comecei a ser um pastor, assim, digamos, um líder ali dentro, né? Deus foi me abençoando, foram aumentando um pouco o meu salário e tal. E aí eu lembro que uma época eu estava bem insatisfeito profissionalmente, né? Do tipo, poxa, tudo bem, é o meu chamado, eu creio que Deus tem para a minha vida, mas assim, insatisfeito não era nem o salário, era o fato de eu estar dentro de uma empresa, sentado numa cadeira na frente de um computador. Isso para mim é muito difícil. Sim. Entendeu? Parece que está numa zona de conforto total, né? Não era nem conforto, porque eu não me sentia nem confortável ali. Era uma coisa que... Poxa, parece que você está distante. Não me encaixava. Porque eu sempre gosto, né, tipo, da questão de você tá na rua, tá com as pessoas, tá perto de gente, tá conversando, e eu fazendo algo que eu não gostava, que era ficar sentado numa sala o dia inteiro na frente do computador, entendeu? E aí nessa época de insatisfação, eu lembro que foi, Deus, vou fazer um propósito, né? E aí lembro que eu entrava na empresa 8 horas da manhã, e aí eu fiz um propósito com Deus, eu falei, bom, eu vou começar a acordar às 5 para orar só por esse propósito, né? Era um momento específico para aquilo, das 5 às 6 da manhã, depois dou mais uma descansadinha, levanto, tomo um café, tomo um banho e vou trabalhar. Só que eu vou fazer isso até o Senhor falar comigo.
né? E não deu um prazo determinado. E aí foram passando os meses, tudo. Eu lembro que no 8º mês, eu estava orando. E eu ouvi Deus falando, abre em Apocalipse. Me deu a passagem de Apocalipse, eu abri a passagem, estava escrito, a porta que eu abro ninguém fecha e a que eu fecho ninguém abre. E eu fui trabalhar com aquilo no coração. Eu cheguei no meu trabalho, eu recebi a ligação de um amigo meu muito conhecido, que a gente surfava junto, bem mais velho que eu, tudo, mas ele é carioca, então do surf, a gente ia muito para bate e volta, para surfar junto. E naquele dia eu recebi uma ligação dele lá, ele falou assim, cara, eu estou precisando de um preposto para trabalhar comigo na minha representação, para atender a região de Indaiatuba para frente. Olha que loucura, né? Eu já tinha começado a implantar a célula lá. Só que é uma área nova, eu não vou te dar ajuda de custo nenhum, você vai ter que desbravar aquela área e começar a tua vida profissional. Você aceita? Então assim, nessa época na RAW eu já estava ganhando uns R$ 1.700, aí já tinha vale alimentação, combustível, um computador da empresa, a linha de celular da empresa, já estava um pouquinho melhor. Seguro saúde para mim, para minha esposa e tal, ia ter que começar do zero de novo. Só que eu fui com aquela palavra no coração. Falei, Deus está me abrindo uma porta. Estava orando por isso. Falei, cara, eu vou trabalhar com você. Quando que eu começo? Ele falou, se você quiser, você começa amanhã. Eu falei, então amanhã eu começo. Chamei minha líder e falei assim, eu preciso fazer uma coisa com você. Eu queria que você me mandasse embora. Tem como? Eu falei, tem que ter uma estabilidade, né? Ela falou assim, olha, aqui dentro dessa empresa isso é praticamente impossível. Mas eu vou conversar com o diretor. Foi conversar com o diretor, voltou, ó, ele não autorizou. Se você quiser, ela já veio com o papel e com a caneta. Se você quiser, escreve sua carta aqui de próprio punho pedindo demissão e pode ir embora. Meio brava também, né? Mas eu tinha uma palavra de Deus, né? Fiz a carta de demissão, assinei, entreguei para ela. Aquela coisinha de empresa, pus minhas coisas dentro de uma caixa, peguei as coisas, eu levei pro carro e fui embora e comecei a trabalhar com ele, né? E ali foi algo assim sensacional. Foi muito difícil o primeiro ano, né? Porque eu não tinha ajuda de custo nenhum, é uma região nova, fui para trabalhar com cosméticos, então era escovas de cabelo, etc. Tal. Comecei a trabalhar, né? Então às vezes o que eu ganhava não chegava perto de eu conseguir pagar a gasolina e o pedágio que eu gastava. Então às vezes eu tinha que sair numa segunda-feira para fazer a região lá, aí ia fazer Indaiatuba, Salto, Sorocaba, voltava, dormia na casa da minha avó em Indaiatuba para não pagar o pedágio e voltar, ia até Itapetininga da Serra e Cerquilho, ia para aquela região, aí eu voltava para Campinas na sexta-feira. E foi isso aí quase um ano, né? No final desse um ano, eu já estava com faturamento, né? Isso comecei do zero. Já estava faturando mais de R$60 mil naquela época, naquela região, tendo uma comissão ali de uns 5%. Já estava começando o negócio, né? E aí, o que aconteceu? Insisti mais naquela região, começamos a faturar 100 mil reais na região. E aí o cara que me convidou para ser preposto, minha comissão era 5%. Ele cortou minha comissão para 2,5%. Eu falei, cara, que prova, né? Meu Deus do céu. Porque aí eu falei, cara, poxa, para quem tava lá ganhando 1.800, agora ganhar 5 mil aqui, poxa, já tô bem, vou pagar gasolina, pedágio, vou começar a me virar legal aqui. Ele cortou minha comissão. Só que eu lembro que eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra e eu não vou sair daqui. E aí nessa época a gente começou a ficar de novo muito apertado, e minha esposa nunca passou, né? E aí as propostas, você não quer vir embora para a Itália? Eu falei, não, eu vou ficar porque eu tenho um chamado. E aí eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra, eu não vou sair daqui. E aí foi impressionante, né? Porque depois de um ano e meio, mais ou menos, trabalhando assim para esse cara, o gerente da empresa que ele representava tinha uma representante em Sorocaba. E essa representante tinha um marido que era muito bem de vida e ela teve uma depressão muito forte e ela pediu para sair da empresa. Ela foi a primeira representante dessa empresa que pediu demissão, que até então não tinha tido, que é uma das maiores empresas de cosméticos desse ramo de segmento de escova de cabelo do Brasil, que é a Bellis Company, né? Nível de faturamento e de tudo. Pediu. E aí esse gerente ficou sem saber quem que ele ia colocar no lugar e ele começou de ir em cliente, perguntar se eles tinham alguém para indicar, os principais clientes daquela região. E aí os principais clientes começaram a falar assim, cara, tem um menino nessa área aqui que está fazendo um trabalho excelente, coloca ele. Foi em 2, 3, falaram isso.
Aí ele foi pedir conselho para um cara em Brasília, que nunca me viu na vida, nada, e falou assim, bom, se os seus clientes estão falando, coloca esse cara. E aí ele veio conversar comigo, né? Marcou comigo, arrumou meu telefone com o cliente, marcou comigo, falou que queria falar com você, marcar uma reunião com você para conversar com você. E eu lembro que ele veio conversar comigo em julho de 2013, e minha filha tinha nascido em maio de 2013. Agora já estava com a minha filha, já mais apertado ainda, aquela preocupação, mas a palavra no meu coração. Ele veio conversar comigo no final de julho de 2013. Ele falou assim, eu ouvi falar do teu trabalho e preciso de um cara que nem você dentro da empresa. Eu só tenho duas questões para resolver dentro da empresa. A empresa nunca contratou um cara da sua idade, eu estava com 28 anos. Era tudo acima dos 40 e já com experiência. Você não tem a experiência que o time tem, nunca contratou alguém da tua idade. E eu puxei aqui teus dados, você está com o nome sujo. E eu estava devendo R$8.000. E eu falei, cara... Ele falou, isso para a empresa é inadmissível. Mas eu vou conversar lá dentro. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, me dá 30 dias que eu resolvo o meu nome e me dá uma chance para você conhecer meu trabalho. Ele foi para dentro da empresa, fez essa proposta lá para a presidência voltou e aceitou. E aí eu lembro que comecei a trabalhar, assumi a região, meu primeiro salário foi R$8.500. Em menos de 30 dias, resolvi meu nome. Fiz aquela região, triplicar o faturamento, quadriplicar, cheguei a ser ali o maior faturamento do interior do estado de São Paulo, dentro da empresa, né? Aí fiquei nessa empresa por mais uns 5 anos consecutivos, até 2018. E aí Deus me deu uma boa mudada profissionalmente, financeiramente, foi uma ascensão boa, assim, Deus me honrou muito, né? Falando de honra, Deus me honrou muito, né? Nessa história toda. E aí 2018, eu estou lá na igreja, a gente já tinha mudado para a Zof, e aí eu comecei uma série de pregação sobre renúncia na igreja, né? E eu lembro que eu fiquei acho que 4 ou 5 domingos só pregando sobre renúncia. E a cada domingo que passava, alguém subia no altar, pastor, Deus falou comigo, eu estou renunciando ao meu emprego. Pastor, Deus renunciou comigo, eu estou renunciando a um namoro do mundo. Pastor, eu estou renunciando aqui um sonho meu. Pastor, eu estou ofertando algo que é uma renúncia da minha vida. E eu lembro que assim, no último final de semana que eu preguei sobre isso, eu estava indo embora, minha esposa no carro, meus filhos. Eu virei para minha esposa e falei assim, amor, eu estou triste. Ela falou assim, por quê? Eu falei, eu estou 4, 5 semanas pregando sobre renúncia. Está a igreja inteira subindo no altar, contando que está renunciando. E eu não tenho mais nada para renunciar, o que eu vou renunciar? Né? E, poxa, a gente renunciou de ir embora para a Europa, a gente renunciou tanta coisa lá atrás, a nossa vida mudou para Indaiatuba, ficou família para trás, amigos, etc. Eu falei, amor, eu tenho uma coisa que eu posso renunciar, o meu trabalho. Eu lembro que ela pegou na minha mão, apertou assim, falou, será, amor? Que aí tinha estabilizado, você imagina, um faturamento altíssimo da empresa, a comissão minha agora era 2 vezes maior, porque agora eu era representante direto da empresa. Falou, será, amor? Eu falei, é o que eu tenho para renunciar, porque o que nós vamos renunciar? Não tem mais o que eu fazer, tenho meu emprego. Chegamos à noite para dormir, deitei na cama do lado dela, peguei a mão dela e falei, vamos orar. Eu falei, Deus, se o Senhor quer o meu emprego como renúncia, eu entrego nas tuas mãos. Eu estou disposto a renunciar por ti. Só deixa claro para mim, né, qual vai ser o momento de sair disso. Porque eu tinha entendido o quê? Deixa eu contar melhor aí se tiver tempo. 2013, quando eu fui entrar na representação, Deus me deu uma palavra de dízimos e ofertas e eu fui ministrar sobre José. 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Logo em seguida eu fui contratado. Tá certo? Logo em seguida dessa palavra, eu preguei essa palavra num sábado, na segunda eu estava nessa reunião, acabei sendo contratado. Então quando eu entrei em 2013, o que eu pensei? 2020 eu vou ter que sair dessa empresa. Eu tinha 7 anos para ficar lá, me capitalizar, para viver um novo ciclo na minha vida. Quando a gente começou as pregações de renúncia em 2018, né, eu fiz essa oração com a minha esposa, falei, Deus, eu preciso entender, porque a palavra de prosperidade na minha vida é até 2020. Nós estamos em 2018. E eu falei, eu estou sem entender, eu preciso de um sinal claro do Senhor, né? E aí eu lembro que eu numa vigília, lembro que o Espírito Santo me pegou de um jeito, eu falei, essa igreja vai passar por um tempo de aceleração. As estações estão antecipando nessa casa, nessa igreja e nas nossas vidas. Aí veio uma pessoa depois que teve um sonho comigo e falou assim, pastor, Deus falou para mim que está acelerando as estações da sua vida.
E aí eu lembro um dia que eu estava dormindo, eu e minha esposa, ela me acordou de madrugada, falou assim, eu tive um sonho aqui, e Deus está tirando algo de você, porque Ele está acelerando a estação na sua vida, mas não se preocupa, tá? Porque já está tudo sob o controle dele. Ela pegou e voltou a dormir e não lembrava o que ela tinha falado. Pegou e voltou a dormir. O Espírito Santo acordou ela, aí usou a vida dela e voltou a dormir. Bom, agosto de 2018, meu gerente me liga e fala assim, cara, vamos tomar um café junto? E era muito comum ele fazer isso comigo. Como eu tinha um faturamento alto na região, ele estava sempre muito perto de mim e dos nossos clientes que eram grandes, né? Falei assim, vamos se encontrar na Romana, ali no Cambuí, em Campinas, que ele gostava dali, a gente bate um papo. Aí eu cheguei na Romana um pouco antes que ele, pedi um café, estava esperando ele chegou assim e falei, e aí, Bassani, Eduardo Bassani, né? Ô Bassani, como é que você tá? Ele falou assim, cara, não tô bem, e você também não vai ficar. Eu vim aqui antecipar a tua demissão. Eu falei, cara, já ouviu alguém falar, vou antecipar a tua demissão? Tipo assim, não é que eu tô te demitindo, eu vou antecipar. A hora que ele falou antecipar, o Espírito Santo na hora falou para mim, eu aceitei a tua renúncia, fica tranquilo. Mas foi na hora, foi imediato. Aí ele sentou, eu falei assim, bom, como profissional, ele sabia que era crente, tudo. Falei assim, como cristão, eu sei o que está acontecendo, mas como profissional, eu queria o teu conselho, porque você é um cara experiente, o que eu tenho que melhorar profissionalmente? E se tem algo que eu fiz errado dentro da empresa para você me demitir? Sim. Ele falou assim, eu não tenho o que falar de você e não tenho motivo para te demitir. Só que está reestruturando a empresa. Eu teria que mandar alguém lá na frente embora, mas estão me cobrando mandar alguém e eu escolhi você. Eles escolheram você e eu estou antecipando as demissões lá da frente para agora. E lá na frente podia ser 2 anos que daria os... Sim. Ou não sei, 1 mês, sei lá que seja. Né? Aí eu saí de lá, meio obviamente triste, falei, cara, vou ter que recomeçar tudo, né? Mas a minha rescisão ia ser boa, eu falei, bom, Deus vai me dar graça, né? E aí foi bem nesse período que eu tinha começado a construir uma casa. Tinha vendido a minha casa, peguei o capital dela para construir uma casa para vender, para ver o que ia fazer. Ia me faltar dinheiro. A hora que eu recebi a rescisão, completava o que faltava para essa casa ficar pronta. Antes dessa casa ficar pronta, um amigo meu, a gente treinava CrossFit junto, eu pedi para ele aquele dia uma carona, que ia estar sem carro, tal, sem moto. Aí ele falou assim, eu passo para te pegar. Aí eu falei, só vem mais cedo, que eu preciso passar na minha obra aqui, resolver um negócio com o meu empreiteiro, e a gente vai pro treino. Ele passou, me pegou lá, levei ele na obra, falei com o meu empreiteiro, e enquanto eu falava com o meu empreiteiro, ele começou a andar na casa. Ele saiu, fomos embora, foi treinar comigo, me ligou no dia seguinte e falou assim, tô falando aqui com a minha esposa, a tua casa vai ficar para mim, eu vou comprar a sua casa. Eu não tinha nem acabado a casa ainda. Olha que loucura. Ele falou, como é que eu faço? O que você quer? Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui para você, tá bom? Para você tá bom. Só precisar financiar, foi atrás, comprou minha casa, sem estar pronta a casa. E aí eu vi Deus mudando já ali minha área, antecipando a estação de 7 anos para 5 anos. E foi exatamente ali que eu comecei a ficar extremamente focado na igreja. Né? De 2018 até agora aqui. E aí, de 2018, tenho feito com frequência a construção. E isso tem ajudado a manter, né? A casa, etc. Hoje eu tenho igreja, eu tenho salário, tudo, óbvio. Ajuda a manter. E aí, vocês vão ver que loucura, né? Agora você vai entender. A outra loucura. No começo desse ano, eu já estava recebendo algumas propostas profissionais para voltar para o mercado de trabalho desde o ano passado. A igreja de Indaiatuba cresceu bastante, hoje a gente é quase mais ou menos umas 1000 pessoas, a igreja talvez até um pouquinho mais, uma média aí essa, tá? A igreja está bem estruturada hoje, claro que a gente quer crescer mais, vai crescer mais, etc., mas tem uma estrutura, a construção civil está bem estruturada, que eu tenho meu time lá, e está me sobrando um tempo ocioso. E aí o ano passado, aí eu fiz uma construção maior, o mercado deu uma travada por causa da Selic alta, tudo, acabei até ficando meio apertado de novo, o tempo ocioso, falei, Deus, poxa, não tem mais tanta coisa assim para eu resolver da igreja no sentido, né, do que eu fazia antes, então ainda sobram uns tempos aqui durante a tarde, durante a manhã, a construção civil está meio parada, porque o financiamento ficou caro, deu uma travadinha e tal. Falei, o senhor quer que eu volte para o mercado do trabalho? E recebendo algumas propostas, né? Deus não falava nada comigo. Aí, nesse ano aqui, nós estamos já quase no final do ano, outubro, né? Nesse ano aqui, lá para junho,
eu comecei a receber de novo proposta de trabalho, né? Falei, cara, você quer saber? Eu vou começar a orar. Vamos ver o que Deus quer, né? Sim. Não contei nada para ninguém. Só para minha esposa, e para mais ninguém, nem para o pastor Kid, nem para ninguém. Ajoelhei e comecei a orar. Falei, Deus, se o Senhor quer que eu volte para o mercado de trabalho e não vá atrapalhar o ministério, a igreja, o meu chamado, fala comigo. E eu orando um mês, eu estava em casa um dia, o pastor Kid pega o telefone, me liga e fala, seu Felipe, o pastor Acácio aqui de Sumaré está mexendo com um negócio de consórcio. E cara, ele me contando aqui, é a sua cara isso. Entra e começa a trabalhar nessa empresa também. E essa empresa tinha me feito já umas 3 propostas para eu trabalhar com eles. Ele nem sabia. Eu acabei assumindo essa parte aí para pegar uma liderança ali em Indaiatuba, desse consórcio. Já faz um mês aí, mais ou menos, um mês e meio recente. Né? Tivemos um mês excelente agora, mês passado de vendas. Então Deus está mexendo de novo ali. Né? E o pastor Kid sempre um profeta na minha vida, desde sempre. Sim. Então assim, desde a minha conversão, desde as direções profissionais, meu casamento, todos os momentos da minha vida, ele sempre foi um instrumento poderoso de Deus. Então assim, a minha relação com ele é de uma gratidão que eu não tenho nem como expressar. Às vezes até me emociono de falar, porque eu falo para ele assim, né? Já falei para ele, falei, pastor, sabe aquela história de Jonas e Davi? Foi que nem eu, cara. Quando eu te conheci, porque entrei na igreja, eu olhei para ele e comecei a amar ele. Falei, cara, meu coração, minha alma se conectou com a sua, meu coração com o seu, entendeu? E eu tô aqui para te servir como o Jonathan serviu Davi, né, cara? Eu amo você, quero cuidar de você, tô aqui, você precisa de mim. E graças a Deus a gente tem esse relacionamento de amor, de carinho, de respeito, de honra. É um pai, né? É um pai, né? É um pai que a gente tem e que cuida, né? Eu também já passei por grandes coisas. E eu e a Sua achando que estávamos certos. Ah, vamos, e é isso, pai. De repente ele fala, não. E se eu disser um não para você? Pastor, eu vou obedecer. Certo? Ah, não, então é não. Beleza. Okay. É isso aí. Eu sempre penso assim, o caminho mais fácil é a obediência. Eu não tenho porquê. Assim, ele vai enxergar coisas que a gente não enxerga. Que nem hoje eu vejo meus filhos, né? E você fala, poxa, não faz isso, você sabe que vai dar errado, né? E essa é engraçado hoje que eu, sendo pastor, obviamente, eu entendo muito mais o meu pastor. Né? Quantas vezes eu não falei para ele, falei, pastor, tudo que você me falava lá atrás, agora eu sendo pastor, faz mais sentido ainda. Eu sou mais grato a Deus pela vida hoje dele, eu sendo um pastor, do que talvez eu era antes, porque eu entendo o cuidado, o carinho, a compreensão, né? Mas ele sempre foi um pai, um pastor. A amizade, o respeito que a gente tem um pelo outro nunca influenciou o fato de eu reconhecê-lo como meu pai espiritual, como meu pastor, e de ser submisso, né? E obediente às direções dele. E eu creio que também isso faz parte de Deus honrar a gente, né? Com certeza. Muito bom. Ô, pastor, mudando um pouquinho de assunto, conta um pouquinho daquela história de você fazer um propósito com a sua esposa de orar em línguas durante um certo tempo. E conta aí para o pessoal o que aconteceu. A gente fez uma época, Deus falou com a gente, né? Nessa época, no primeiro ano que a gente casou, a gente estava bem apertado, foi a época da Hall e tudo, aquela coisa. Minha mãe tinha uma casa aqui em Barão Geraldo, onde minha avó morava, a casa era um pouco grande e tudo, ela deixou eu morar lá por um tempo. Então a gente ficamos lá um ano até a gente estabilizar e ir para o apartamento nosso. E aí ali Deus falou com a gente para a gente fazer um propósito. E a gente começou, o nosso propósito era ficar 3 meses acordando todo dia às 3 horas da manhã para orar das 3 da manhã às 3h30 em línguas. Então colocava o relógio para despertar, às vezes chegava 1 hora da manhã em casa, das escalas, dos cultos, 3 horas tinha que acordar, e depois para trabalhar. Eu despertava o relógio, amor, dava a mão para ela, assim, a gente começava a orar em línguas e tal. E de verdade, assim, a gente viveu experiências sobrenaturais, e ali eu creio que foi uma chave de muita coisa espiritual que mudou na nossa vida, talvez a gente não tenha nem compreensão. Lembro uma vez que a gente estava orando em línguas, parecia que o mundo espiritual estava girando na minha cabeça aqui, em cima de mim, assim, tive uma sensação, né? Mas num desses dias, a gente orando em línguas, como a casa era grande,
Nesse dia a minha avó não estava, não tinha ninguém em casa. A gente sempre trancava toda a casa, fechava todas as janelas, tudo direitinho. A gente orando em línguas assim, aí eu comecei a ouvir um barulho dentro de casa. E era condomínio fechado, né? Falei, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo aqui? E barulho de vai, coisa cair dentro de casa, e bater, derrubar. Falei, amor, meu Deus, tem alguém aqui e tal. Falei, fica aqui que eu vou descer, né? E aquela coisa, né? Morrendo de medo, tal. Pra ser sincero, falei, cara, entrou alguém em casa aqui, vai dar ruim. Então, roubando, eu vou descer a escada, o que eu vou fazer? Vai ter um cara que vai enfiar a arma na minha cabeça, e o que eu vou fazer? Vou ter que ir lá ver. Cara, e desci aquela barulheira tal, que não sei o quê. Cara, a hora que eu desço a escada, passa um gato preto desse tamanho na minha frente, dentro de casa, derrubando tudo. Falei, demônio, só pode ser. Eu fico, acho que se fosse uma pessoa, eu ficar com menos medo que eu fiquei daquele gato. Impressionante. Tava possuído o gato. Possuído o gato, endemoniado o gato. E derrubando tudo. E gato preto, né? Você começa a imaginar aquelas histórias passadas, bruxaria. Lógico, vocês estão levantando às 3 horas da manhã pra orar em línguas, aí parece o gato preto do nada, possuído, cara. Aí depois ir pra expulsar o gato, ir pra arrumar um lugar pra sair, comecei a abrir a casa inteira e tal. Aí acho que o gato saiu, nós paramos de ouvir tudo, fechamos tudo. Falei, amor, agora vamos ver o que a gente deixou aberto, né? Rodamos a casa inteira, mas não tinha uma janela aberta para aquele gato passar. Eu não sabia de onde aquele gato tinha entrado. Falei, cara, só pode ser espiritual, né? No final virou motivo de risada, né? O gato, a gente conta pra galera, o susto que nós levamos, depois ninguém mais dormiu, né? Desesperado. Começou a tirar sarro um do outro. Porque antes de descer eu já comecei a orar, né? E repreendi, ladrão, demônio, Todo Jezabel, Pombagira, Exu, repreendi todos os demônios que eu conhecia o nome, ladrão, repreendi tudo. Era o gato lá. Sai daqui, miau endemoniado. Cara, muito boa. Mas aí o propósito continua depois, né? Imagino que toda vez que vocês acordavam depois dessa situação, às 3h30, vocês falavam, e agora? O que será que vai ser? Já vamos expulsar o gato já. Mas assim, foi uma coisa que Deus deu bastante experiência pra gente. Que assim, legal. Juntos, assim, é uma coisa que eu até aconselho, né? O casal ter um momento de oração junto. E essa questão de oração em línguas, né? Até falando um pouco de uma... Eu creio que a minha primeira grande experiência com Deus foi exatamente o dia que eu fui batizado em línguas, né? Eu lembro que estava no culto lá em Campinas. E até foi engraçado porque nesse dia eu levei um irmão meu que estava no Brasil para conhecer o Bola. Só que ele também veio dessa base batista tradicional. Cara, aí começou o culto, ele travado do meu lado, assim, né? Aquele louvor, apagou a luz, ele começou a olhar pra cima, pular. Nem pau bate, não. né? E aí naquela época no Bola, cara, você chegava lá, é que agora sim, a galera é bonita, bem vestida, moderna. Você chegava naquela época, os caras de verdade, os caras com o dread até aqui, de regata, as meninas com o cabelo raspado, azul, entendeu? Eu lembro um dia que eu cheguei no Bola lá, cara, a primeira vez que eu fui, eu entrei lá, entrei no meio do louvor, cheguei uns 10 minutinhos atrasado, tinha umas duas meninas, uma com cabelo rosa raspado, uma com azul raspado, elas de joelho, balançando a cabeça, assim, pro chão, aquela luz apagada, uns caras meio que andando lá pra trás, fazendo um gesto com a mão. Eu falei, cara, que negócio que é isso? Que zoeira! Que zoeira é essa? Aí levei meu irmão lá, ele do meu lado, né, travado, aquele pessoal, aquele mover, aquela coisa no louvor, a luz apagada, a banda descendo fogo lá, a galera meio que se movimentando e balança a cabeça e grita, tudo que ele não estava acostumado. O pastor começa a pregar. Começou a pregar, veio o culto, tal, não sei o quê. Aí no final ele começa. Não, e agora todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo. Cara, começou aquele mover, ele começou a orar. Cara, mas de verdade, as línguas começaram a vir aqui na minha garganta. E eu olhava pro meu irmão e falava, nossa, mas se eu falar, ele vai achar que eu fiquei louco. Se eu falar, e eu tentando segurar, medo que ele vai pensar. Eu falei, cara, não dá mais, meu negócio começou a vazar. Mas eu comecei a orar em línguas de um jeito, aquilo foi me enchendo de um jeito, né? E ele olhava pra minha cara, falei, cara, não quero mais nem saber, né? Pensando comigo. Falei, cara, olha o que Deus tá fazendo na minha vida. Eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Aquela experiência me marcou demais. E seu irmão, o que ele falou depois? Ah, ele ficou quieto, ficou mudo, não falou nada, não foi mais, assim, né? Porque ele já tinha a igreja dele, não foi mais. Batista, acabou não indo. Mas assim, ele às vezes vai lá, tudo, mas ele é firme, tem um ministério dele aqui na igreja, faz tudo direitinho e tal. Mas acabou não indo mais. De vez em quando ele aparece lá para um culto ou outro, a festa julina que ele gosta, tal, vai com os amigos, tudo.
Mas minha família ainda, assim, meus irmãos são todos batistas tradicionais, né? Só eu fui pro lado pentecostal das coisas. Então, essa foi uma experiência que me marcou. Uma outra bem louca, assim, que eu tive. A gente saiu de um culto e aqui em Barão Geraldo, perto do Empório do Nono, ali tinha uma temaqueria, acho que a primeira que abriu em Campinas, em Barão Geraldo, desculpa, na frente do posto ali. A gente saiu num domingo no culto, fomos comer na temaqueria eu e minha esposa, comemos, fomos pra casa. Eu fui descer do carro, cadê meu celular? Procurei na bolsa dela, nada. Procurei na bolsa dela, nos meus bolsos. Acendi a luz do carro, procurei o carro inteiro, não achei. Falei, vamos dormir, amanhã cedo eu procuro, né? Isso era num sábado à noite, que tinha culto no sábado, no bola à noite. Domingo seguinte ia ter o culto, de novo, domingo. Não achava o celular. Acordei no domingo cedo, não achei o celular, né? Do sábado para domingo, eu tive um sonho, que eu fui comer nessa temaqueria, eu e minha esposa. Eu saí de lá, paguei a conta, deixei meu celular na mesa. O cara que estava no caixa pegou meu celular, enfiou no bolso dele e não ia me devolver. Olha o sonho que eu tive. Caramba. Foi esse o sonho que eu tive, desse jeito. No dia seguinte eu acordei para procurar o celular e não achei o celular. Eu falei para minha esposa, eu fui roubado por aquele cara, o gerente da temaqueria. Ela falou, amor, você é louco, você não pode falar isso, que não sei o que. Ela falou, não, eu tive um sonho, Deus falou comigo. Né? Eu falei, você vai ver. Abria às 5 horas a temaqueria e o culto ia começar às 7. Abria às 5h30 a temaqueria e o culto ia começar às 7. Eu tinha escala 6 na intercessão. Eu passei 5h30 na temaqueria lá, tinha acabado de abrir. Eu cheguei pro cara lá, o mesmo cara que estava à noite, estava lá no caixa. Falei, olha, ontem eu vim comer com a minha esposa aqui e tal, e eu deixei meu celular em cima da mesa aqui, por acaso, você viu? Ele falou assim, não vi. Eu falei, você não tem certeza, cara? Um celular branco, um iPhone branco e tal, deixei aqui. Ele falou, não, eu tenho certeza. Aí eu olhei pro olho dele e falei assim, faz o seguinte, vai lá dentro, pega o meu celular no bolso da jaqueta que você colocou e traz ele de volta, senão eu vou chamar a polícia. Cara, o cara ficou branco, ele foi lá dentro e trouxe meu celular de volta. Não, por Deus, cara, trouxe meu celular de volta. Eu olhei pra minha mulher e falei, você tá vendo? Aí ele não sabia o que falar, eu falei, não precisa nem pedir desculpa, fica tranquilo, você tá perdoado. Peguei meu celular, entrei dentro do carro, fui embora, fui pro culto. Caramba, cara. Que casca, mano. Foi sensacional. Minha esposa ficou branca. Eu falei, Deus tinha falado comigo, mano. Eu vi o que aconteceu. Pô, essa aí é top. Rapaziada, conhecia essa aí? Os caras não gostam. Caramba, primeira mão, hein? Maluco, muito boa, Foi cara. sensacional. Foi um sonho, assim, perfeito. Perfeito. Mas você lembra que eu também falei aqui? Um lance desse aconteceu comigo também. Fui dormir na casa da minha avó. Na época, eu não era nem do bola. Tava pra casar também. Minha avó, assembleiana do Coque. Ixi, cheia do poder, hein? E aí eu dormindo lá, já frequentava, não frequentava bola ainda. Na época era solteiro, era da outra igreja, a Nazareno. E eu dormi. Cara, eu peguei no sono, sonhei que tinha ido pro ponto de ônibus lá perto da casa da minha avó mesmo trabalhar, e passou um cara de moto, voltou, me rendeu e falou, passa tudo. Quando ele falou, passa tudo, eu ouvi uma voz, não reage, entrega e tudo vai ficar bem. E eu acordei. E eu fiquei com essa voz, pastor, na cabeça. Aí eu, cara, voltei a dormir. Sim. Voltei a dormir. Aí eu acordei de manhã para trabalhar. Trabalhava no centro de Campinas. Minha avó já tinha passado a minha camisa, que ela tinha esse costume, né, de passar. Eu falei, tá bom, vó. Aí coloquei a camisa e fui pro ponto. Eu cheguei no ponto e tô mexendo ali no celular, tava com a minha carteira também, tinha acabado de ganhar uma carteira Tommy original da Sony. Aí o moto passou. O cara deu meia volta, voltou, parou na minha frente, pastor. Puxou a arma, passa tudo. Cara, a voz veio, né? Na hora a voz veio na minha cabeça. Falei, não, amigão, fica tranquilo, tá aqui, pode levar embora. O cara pegou. Perdeu a carteira. Perdi a carteira Da Tommy original. E o celular. Aí a Sony nunca mais deu uma carteira. A Sony até hoje, ela vai, você perdeu a carteira, você roubaram, né? Pô, cara, pelo amor de Deus, Rodrigo, aí Mas não dá. acontece essas coisas. Eu tô contando até essas coisas porque, assim, muitas coisas eu vi acontecer, né, através dessa questão de oração em línguas. Que legal. Tá? Eu tinha lido um livro que é Andando no Espírito, Andando no Poder, que ele fala sobre isso. O próprio Luciano Subirá fala muito sobre isso.
E já lá atrás, eu lendo assim, né, o Novo Testamento, e vendo Paulo falando que dentre todos era o que mais orava em línguas. Então, eu creio que assim, existe segredo, a Bíblia diz, né, que ora em línguas edifica a si mesmo e fala com Deus. Então, eu creio que através desse dom, muitas coisas no mundo espiritual se abrem para nós, né? Então, fica até um conselho, né, que eu aconselho muito as pessoas, cara, gasta tempo orando em línguas, entendeu? Se conectando com Deus, gasta tempo. Então, muitas vezes, cara, para a presença de Deus, eu não falo uma palavra em português. Até mesmo o destravar das coisas, né, pastor? A questão de, a gente às vezes precisa batalhar mesmo e para que as coisas possam destravar. Sim. Eu vejo muitas coisas sendo destravadas, assim, sabe, em momentos específicos, através de propósitos como esse, de oração em línguas, né? Isso para mim é fundamental. A experiência eu tenho várias. Tem uma também que é interessante, que é uma vez que Deus falou muito comigo sobre aliança, né? Deus está falando comigo sobre aliança. Eu ainda estava aqui em Campinas. Conhece o Charlão? Tinha uma loja de roupa? Conhece o Charlão? Charlão tinha loja de roupa na Nova Campinas. Sim. Roupa importada, naquela época, aquela febre de Hollister, Abercrombie, e ele trazia dos Estados Unidos, tinha alguém que trazia para ele só tinha um monte de coisa legal lá, perfume e tal. Sim. Só que ele só atendia amigos e conhecidos, porque era dentro da casa dele, na parte de baixo da casa dele. Aí um dia eu fui lá, passei lá para cumprimentar ele e tudo, entrei na casa dele, tava ele e a mãe dele só. E aí, Charlão batendo papo e tal, nisso tocou a campainha. Aí tocou a campainha da casa dele, assim, um casal bonito, cara, muito bem vestido, novo, sabe assim? Ô, Charlão, ele perguntou quem era, né? O cara falou o nome, ele falou, poxa, o que você quer aqui? Porque não abria a casa para qualquer um comprar. Não, eu sou amigo do fulano de tal, lá da Ponte Preta, que me indicou você e tal. E falou o nome dos amigos dele e tudo. Falou, vim aqui com a minha noiva, tá? Minha namorada, não lembro, comprar uns presentes para ela tal. Aí como ele ligou que era conhecido, ele abriu o portão. No que ele abriu o portão, meu celular tinha acabado de tocar, estava numa ligação, eu vi que o cara passou por mim, entrou direto no provador, ele tinha uns 3, 4 provadores, olhou todos os provadores, estava tudo vazio, no que ele voltou, ele enfiou a arma na minha cabeça. E a mulher dele já sacou outra arma e enfiou a arma na cabeça do Charlão. No que enfiou a arma, o cara falou pra mim, deita no chão, põe a mão pra trás, aí mandou o Charlão deitar, amarrou a mãe dele numa cadeira, as mãos dela numa cadeira, deixou ela sentada no chão, na cadeira. Fez eu deitar assim pra trás, com a mão pra trás, cabeça no chão, amarrou minha mão com aqueles enforca-gato, aquelas tirinhas, amarrou minha mão, amarrou o Charlão, cobriu minha cabeça com alguma camiseta, algum pano, né? Provavelmente cobriu ele, porque depois eu não vi mais o Charlão como é que estava. E aí eu lembro que ele chegou para a mulher dele e falou assim, para mim, fica aqui em cima dele e se ele se mexer você pode matar. Eu só senti um pé nas minhas costas e alguém com uma arma lá, tipo, qualquer coisa mata ele. E aí ele abriu o portão e aí eu não tenho mais ideia quantos caras entraram. Se foi 2, 3, 4, 10. Moral da história. Eles limparam a loja inteira e foram mexer no caixa do Charlão. A hora que abriram o caixa, pegaram o dinheiro, acharam um distintivo da Polícia Civil dentro do caixa, que era de um amigo do Charlão. E tava um distintivo. Aí os caras entraram numa discussão entre eles, agora a gente vai ter que matar mesmo, porque o cara é polícia, e como é que vai ficar, o cara é polícia. E eu ali, cara, com a cabeça coberta, eles já tinham arrancado meu tênis, levado meu tênis, cinto, relógio, celular, já tinham arrancado tudo, só com a calça e a camiseta que eles deixaram. Com a mão amarrada para trás, assim, e eu, Deus, em nome de Jesus Cristo, tá, orando em línguas, cobre a gente com o teu sangue e tal, que não sei o que. Deus falou assim para mim, fica tranquilo que eu tenho uma aliança com você. E aí eu fiquei quieto, e orando em línguas, falei, Deus, então cuida dessa casa, tal, que sei o quê. O que Deus falou para mim assim, eu tenho uma aliança com você, veio um cara por trás e começou a tentar puxar minha aliança de casamento, que ele queria levar minha aliança. Cara, mas você imagina aí, eu posso levantar aqui, dá pra câmera ver? Dá. Eu aqui assim com a mão para trás, né? A aliança não saía, ele começou a enfiar o pé nas minhas costas, pressionar minhas costas e puxar o meu dedo para trás para arrancar minha aliança. E a aliança não saía. Eu falei, cara, esse cara vai quebrar meu dedo para conseguir arrancar minha aliança, né? O cara ficou puxando e não saía. Deus virou para mim e falou assim, fica tranquilo, porque eu tenho uma aliança com você e a aliança que eu tenho com você, ela é inquebrável, ninguém vai tirá-la de você. Cara, o cara não arrancou minha aliança. De repente um outro falou assim, vamos embora, vai todo mundo pro carro, levou o carro do Charlão, meu carro pegaram a chave, não levaram, mas jogaram sei lá onde, que sumiu a chave, jogaram fora para não ir embora.
E aí eu lembro que Deus falou comigo, eu tenho uma aliança com você, que ela não é quebrável, ninguém vai romper a nossa aliança e não vai acontecer nada com a sua vida, fica tranquilo. E a hora que ele tentou puxar, não arrancou. No final foi todo mundo embora. A hora que a gente percebeu que foi todo mundo embora, né? Aí eu tirei o pano da minha cabeça, o Charlão também todo coberto e tal. A gente foi se ajudando um ou outro lá, ele conseguiu subir até a casa dele com a mão amarrada, pegou uma faca. A mãe dele tinha amarrado uma mão só. Deu a faca para a mãe dele, que cortou a cordinha dele, cortou a minha, a gente se soltou e Deus guardou a nossa vida aí, cara. Creio que é a aliança de Deus, proteção de Deus, né? Eu creio que ali foi um momento que Deus guardou a nossa vida de uma forma assim. Com certeza. Oh. O pastor, você falou de, né, da gente ter essa disciplina de orar em línguas, né? Como que é a sua disciplina de devocional, oração e até oração de línguas? Tem um tempo que você reserva só para orar em línguas? É um negócio meio freestyle? Eu sou muito dessa coisa freestyle. Né? Um dos livros que eu li, que é o Louco Amor, do Francis Chan. Fala muito sobre essa questão do relacionamento com Deus. Né, desse profundo relacionamento com Deus. Então, a partir dali eu tento estabelecer um relacionamento com Deus sem uma coisa do tipo, eu tenho que fazer isso. Seguir uma regra. Você entendeu? Então, os meus momentos com Deus, eles começam no espontâneo. Poxa, eu particularmente, então, eu gosto de pôr uma adoração, né? Eu gosto muito de adoração espontânea, tudo coisas fluídas no Espírito Santo, às vezes só instrumental. Eu gosto de entrar nesse momento e eu já entro nesse momento orando em línguas. Sim. Você entendeu? E dali pra frente, eu deixo o Espírito Santo me direcionar. Entendeu? Então não marco. Eu entro assim e eu deixo o Espírito Santo me direcionar. Então, dali tem horas que eu vou interceder pela minha família. Tem hora que eu vou orar por coisas que Deus me direciona, coisas pessoais, sonhos, projetos, igreja, etc. Tem hora que dali eu já vou e vou só ler Bíblia e estudar Bíblia, você entendeu? Tem hora que eu faço tudo, sabe assim? Então, assim, eu deixo uma coisa bem íntima com Deus. Eu creio que aí é particular. Cada um tem o seu, tem né? a sua forma de se relacionar. Mas pra mim funciona assim. Então eu sou um cara que gosta de deitar no chão, entendeu? Não gosto de estar sentado, parado. Gosto de deitar no chão, estar ajoelhado, estar com o rosto no chão, estar com a cabeça para cima. E dali eu deixo. E Deus vai falando comigo, né? Às vezes Deus me dá uma passagem, um tema, e eu vou para cima dele, uns salmos, um versículo. Vou orar, vou deixando fluir. Isso é meu tempo de intimidade. Aí quando eu tenho meu tempo de estudo para preparar a pregação, esse tipo de coisa, né? É outra coisa, é um outro tempo. História, porque Deus, né? A gente vai entender qual a necessidade, é claro que tanto minha, mas da igreja também, né? Então, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Então, Deus vai sempre me lembrando, né? Ou me mostrando, me revelando o que a gente vai ministrar no próximo domingo, por exemplo. Tá? Mas o meu tempo com Deus eu gosto de deixar ele livre, acontecer. Isso é interessante, né? Porque você tem o seu tempo com Deus e Deus fala coisas sobre você, sobre a sua família, o que Ele quer falar contigo. E o que Ele quer falar com a igreja é uma coisa separada, é uma mensagem separada. Às vezes acontece dali Deus falar algo comigo e falar isso também você vai ministrar na igreja, entendeu? Eu creio que assim, a nossa vida sempre vai estar conectada ao ministério, à igreja, a vida do pastor principalmente, né? Então, eu já me vi por várias vezes na minha vida, no meu ministério e tal, vivendo situações pessoais e depois vendo a igreja, as pessoas da igreja passando por aquela mesma situação. E aí a minha história sendo um testemunho, ou naquilo que Deus pôde me aperfeiçoar, me amadurecer, eu poder auxiliar outra pessoa, entendeu? A pregação que Deus me deu ali, eu tendo que pregar depois na igreja. Então, é difícil você desconectar. Mas é claro que você não pode, por exemplo, como um pastor, viver só para pregar para a igreja. Você entendeu? Você tem que ter... Então, às vezes acontece, né? Você está ali e Deus falar, tem coisas que Deus vai falando comigo durante a semana, e na hora que eu vou sentar para preparar a pregação da igreja, é a mesma coisa que eu vou colocar ali. Mas tem muitas vezes que é completamente diferente. Legal. História. Legal, Show de pastor. bola. Show de bola. Muito bom, acho que Isso aí. 1h15 aí. Mas eu queria te perguntar antes, pastor,
livros aí que te marcaram e por que esses livros te marcaram, e claro, tirando a Bíblia disso tudo, né? Porque a Bíblia, cara, a gente nem entra em discussão. Eu teria vários livros para citar. Já falou alguns, né? Já, eu vou até falar, eu vou até repetir esse, que é um que me marcou bastante, que é o Francis Chan, Louco Amor. Louco Amor. Fala muito sobre a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus, tá? E um outro que me marcou bastante na época foi o Vinho Novo é Melhor, acho que é Robert Tom, que ele era um marinheiro sul-africano, alcoólatra, e que se converte profundamente e vive um nível de renúncia tipo os apóstolos da igreja primitiva com Deus. Então esses livros me marcaram muito. Um também que eu gosto, que eu indico, é o Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Então, eu sempre, assim, coisas que Deus sempre falou muito comigo foram essas coisas de livros relacionados ao nosso relacionamento com Deus, à nossa intimidade com Deus. Geralmente são livros que me chamam muita atenção, tá? Gosto muito também, li todos, do Pastor Digão, li o livro do Pastor Kid, do Apóstolo Rina, né? São estudos muito profundos, muito completos, né? Gosto bastante também. Acho que a gente tem que aprender diversos temas, tudo. Mas, assim, pessoalmente, tudo que é ligado à intimidade e relacionamento com Deus é o que me chama mais atenção. O Francis Chan é um cara fora de série, né? Porque eu lembro de um testemunho que ele estava contando, e eu não me lembro se é nesse livro, que ele falou para Deus que, eu não lembro direito da história, mas é que se esse livro ele vendesse realmente, todo lucro de venda ele daria para Deus, ou seria convertido em alguma ajuda de cunho social. E ele não acreditava muito, né, nesse livro, assim, que ele não sabia que ia vender tanto. E esse livro foi um dos best-sellers que mais estouraram, tem em todo mundo. E até hoje ele não fica com nenhum real, nenhum dólar, né, de venda desse livro. Ele doa tudo, porque foi esse acordo que ele fez com Deus. Eu acho que é essa história, tá, gente? Não tenho certeza. Não. A gente pesquisa lá. Mas foi uma coisa que me marcou, porque o Francis Chan é um cara que impactou muita gente, cara, com os livros dele. Tem muito livro bom, muito escritor. John Bevere é sensacional. Muito bom também. Assim, é difícil você citar, mas é uma coisa pessoal, né? É que nem assim um personagem bíblico de todos que te chama a atenção. Sempre tem, né? Sempre o cara tem. que... Se perguntasse pra mim, o cara da Bíblia, obviamente depois de Jesus, é Davi. Sim. Você entendeu? Tem gente que vai te falar que é o apóstolo Paulo, que é Pedro, que é... Mas é assim, de todos. Pra mim, você falar pra mim, poxa, depois de Jesus no céu, quem você quer conhecer? Eu falo, cara, eu sentar na mesa com Davi. Depois eu vou conhecer Abraão, Moisés. Primeiro eu quero falar com Davi. Porque é uma coisa assim que eu me identifico. Não sei, é uma coisa, eu creio que de Deus. Tudo que é dele... Pastor Digão, quando lançou lá da oração de Davi, eu já corri, já engoli o livro, porque são assuntos, né, ele como personagem, me chama muita atenção. Legal. Antes de encerrar, eu vou fazer um negócio diferente. Ô Fê, chega aí. Você vai fazer a rodada do bate-rebate aqui. Senta aqui. Ele vai fazer? Chega aí, então. Vai. Eu vou ficar aqui do seu lado, aqui, acompanhando. A sugestão dele que ele vai fazer. Se ele sugeriu, então ele faça. Vocês colocaram na fria aqui. Discípulo aqui, galera. É o discípulo que faz o bate-rebate aqui. Deixa eu até anotar. Pegar a cola aqui. Agora eu que tô pego de surpresa. Ele está todo com a cola na mão, ó. Vai devagar, hein? Apenas vou sentar aqui. Curiosidades aqui, pastor. Se fosse para escolher surfar a tua onda dos sonhos, qualquer país do mundo, ou disputar uma final de jiu-jitsu pro título mundial? Eu acho que eu ia surfar a onda do mundo. Surfar, pô, legal. Sabia que eu tô ele ia responder apaixonado isso? No jiu-jitsu, viu, cara? Então, Tô apaixonado, fiquei muitos anos fora, voltei. Tô apaixonado. Mas é que o surf é uma coisa que... Sabe aquela coisa que vem da tua adolescência, de sempre? Meu pai sempre gostou muito de mar, eu sempre fui muito pra praia. Então, assim, o mar, pra mim, o surf é uma coisa que pudesse escolher, né? É difícil essa, é difícil. Ele defendeu bem. Mas você ia falar jiu-jitsu, né? Eu confesso que ele tá bem focado. Tá bem focado, tá. O jiu-jitsu tá
Tá praticando lá na igreja, em Indaiatuba? Não, eu pratico num clube. No clube que eu sou sócio lá, tem lá dentro, pratico lá. E é ligado a uma academia lá de Indaiatuba também. Legal. Legal. Aí eu tô lá, firme. Eu gosto de assistir. É. Ó, eu falo assim, que assim, tem 3 esportes. Pra mim o fundamental é o esporte dar prazer, né? Quando eu conheci o CrossFit, ele libera um tipo de sensação de adrenalina pós-treino pra mim, até durante o treino, Sim. que eu me apaixonei. Então eu fiquei muitos anos só no CrossFit e não deixei de treinar até hoje. Eu ainda treino pelo menos 2 vezes por semana, eu vou pro CrossFit. E aí, mais 2 esportes que me dão o mesmo prazer é o surf e o jiu-jitsu. Eu não encontrei outro que me dá a mesma sensação do tipo de acabar um treino, acabar um surf, acabar um treino de jiu-jitsu, de CrossFit, um surf, eu saio tão cheio quanto, né, os 3 se equivalem ali. Legal. Sim, eu não gosto. Por exemplo, o pedal, eu acho legal, mas eu não saio com aquela realização. A musculação, eu não saio com aquela realização em nenhum outro esporte. Futebol, só esses 3 aí até hoje. É. Na parte de gastronomia, se fosse para escolher churrasco ou japonês? Ó, aí é duro, mas eu vou falar pra você, eu pendo mais pro japonês. Olá, Eu gosto da cara. culinária japonesa. É impressionante. Eu acho que se eu tivesse que comer todo dia, eu comeria fácil. Eu sou muito fã da comida japonesa. Eu gosto muito também. Eu amo um churrasco. Mas às vezes eu vou num churrasco, aí você dá aquela exagerada, eu não quero ver carne 2, 3 Não dias. vai, o churrasco a gente Cara, se eu gosta. vou num rodízio japonês e exagero, e no dia seguinte eu puder almoçar, eu almoço de novo. Cara, eu sou fã. Então eu acho que o japonês aí pra mim... Muito bom. Japonês. Eu vou de japonês também, eu prefiro. Não, eu não como peixe, Churrascão. cara. Porra, Rodrigo. Eu não como Isso, peixe. velho. A Suane, minha esposa, ela ama. Então, às vezes, eu vou com ela, e aí ela senta, ela se esbalda e eu só fico na expectativa. Do frango. Não, se eu tô na rua, me dá fome, a primeira comida que vem na cabeça é japonês. Japonês, cara. É muito bom mesmo. E é o japonês do Brasil, né? Porque o japonês do Japão Deve ser são um os pouco peixinhos sem diferente. graça. Aqui tem cream cheese e Nutella. É isso que é bom. O jeitinho brasileiro, né, inovou um pouquinho. Né? É. Pastor, Europa ou Brasil? Olha, cara, em que sentido, né? O cara tá te colocando na parede. Na parede. Cara, eu assim, pude ter experiência nos 2 países, né? Então assim, a Europa é linda, você fala de culturalmente, gastronomia, assim, tem muitas coisas ricas, bonitas, você tem lugares maravilhosos lá, mas o Brasil é o nosso país, né? Então assim, eu amo o nosso país, a liberdade que a gente tem aqui, o clima que a gente tem aqui, você não tem na Europa, né? Então assim, é muito diferente. Então hoje, né, prefiro estar morando no Brasil e visitar a Europa. E aí? Sim. Você sabe que a Suane está nos finalmente da cidadania italiana dela, né? Minha esposa. E esses dias eu estava assistindo alguma coisa com ela ali e eu vi a Sicília. Que lugar, que coisa linda. É lindo lá, Sicília é linda. É. Não, lá tem muitos lugares lindos, assim. É difícil você falar. Depende do que você quer conhecer, né? Então, poxa, você vai para região central, Roma, Firenze, é maravilhoso. Você vai para o norte, lá você vai ter Milão, você vai ter Veneza, que é maravilhoso. Você vai para o sul, você tem Nápoles, mas Nápoles é um Rio de Janeiro, viu? Cara, o Rio de Janeiro europeu, que é lá os caras é bagunceiro mesmo, as camisetas do Maradona penduradas para tudo quanto é lado. Lá já rolava até uns furtos na época que eu morava lá. Os caras iam o Rio de Janeiro é meio bagunçado lá. Tem Porto, cidade de Porto. Mas aí você vai, por exemplo, para a Ilha de Calha, as ilhas ali embaixo, tudo aí é outra história, né? Mas está dentro da Europa, mas é no sul também. Então, assim, E o legal, assim, dali, por exemplo, ou de toda a Europa, também é a facilidade de acessar outros países. Então, de Milão, por exemplo, você está 1 hora da Suíça, da fronteira da Suíça. De, por exemplo, Courmayeur, Mont Blanc. São cidades para esquiar, para ir para visitar. Então, essa facilidade de ser transicionar de um país para o outro ali, dentro de um trem, dentro de um carro, é sensacional, né? Aqui a gente não consegue fazer isso, né? Você fala... Lá você falar de 1000 quilômetros, você rodou de ponta a ponta a Itália praticamente. Muito bom. Brasil. E para encerrar aqui, eu separei um. É meio coração e meio a meio, viu? Tipo, tá meio brasileiro, meio italiano, assim. Tem um ali, né? É metade pentacampeão, metade tetracampeão. É isso aí.
E para encerrar, pastor, carro SUV ou uma Harley? Cara, agora tá ficando difícil essa pergunta. Eu posso falar que eu sou fã de carro SUV? Sou fã. Sou fã de carro SUV. Os caras falam pra mim, você quer uma Ferrari? Eu prefiro se tiver uma Ferrari SUV, eu prefiro do que uma esportiva. Sou fã da SUV. Dois propósitos diferentes, né? Sim. SUV eu vou jogar tudo da minha família e fazer um passeio completo. A Harley eu vou colocar minha esposa, né? E eu sozinho. Mas você anda um também? passeio. Anda de Harley Ando também? Agora eu tô sem, acabei vendendo a minha, acho que ano passado. Tô sem, mas logo quero estar com outra. Tô falando de carro, eu assisti, vou dar uma dica pro pessoal aí. Eu assisti aquele Gran Turismo, o filme que lançaram. Que tinha um E videogame. eu não sabia que era história real. E a história real, a Nissan, cara, contratou lá, falou, não, vamos fazer o seguinte, pega os gamers, pega os 10 melhores gamers aí e a gente vai adotar como piloto mesmo da Nissan. Pastor, filmaço. Eu não ver como é que chama de novo. Gran Turismo. Gran Turismo? Referente ao jogo Do videogame. mesmo, né? E, cara, que filmaço. Não, mas não tem no Netflix, não, é eu cinema. acho que é no cinema, né? No cinema. Cinema. Muito bom, muito bom. Falar em cinema, vocês assistiram o Som da Liberdade? Som da Liberdade. Eu não assisti, Que cara, mas tô com filmaço, rapaz. Sai com o coração apertado. Você sai meio... Difícil, mas compensa. Legal. Acho que todo cristão tem que dar uma olhada naquilo lá, e abrir os olhos, né? É uma realidade. Uma realidade. Muito bom. Foi o bate-rebate? Muito obrigado, meu amigo, por ter participado aí. Eu que agradeço a participação. Que isso, Valeu, cara. Nós que agradecemos aí. Pastor, é isso. Considerações finais, Rodrigão? Pastor, muito obrigado. Foi, cara, que bate-papo legal. A gente estreita as coisas. Aqui no podcast a gente tem aprendido muito, né? E tem apreciado cada coisinha, cada detalhe. Né? Muito obrigado mesmo pela visita. É isso que o Rodrigão falou, assim, a gente não conhecia o pastor Felipe. Agora a gente conhece um pouquinho. Sim. Uma conversa de 1h30, pô, aí são aquelas conversas, pastor, de mesa. É isso aí. Você chama alguém pra comer, conversa, conhece a história dele, conhece a nossa história. É verdade. Esse é o nosso podcast, cara. Porque quando a gente chegou no Bola, eu e a Sô, eu acho que o pastor estava nessa fase, né? Justamente nessa transição de assumir lá para Indaiatuba e a gente chegou nessa fase. Acabamos se conhecendo muito. Hoje eu entro em Campinas, assim, no Bola de Campinas, tá? Praticamente ninguém, é mais os antigos. E a maioria dos antigos, assim, que eu conheço são os pastores hoje das cidades por aí, né? Os presbíteros, né? Também o pessoal foi sendo enviado. Tem uns mais antigos ali que a gente conhece. Poxa, mas para mim é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, que o propósito final aqui é que seja um testemunho para as pessoas, né? Que a gente possa, através da nossa história, de alguma forma aconselhar, inspirar, direcionar, orientar para a glória de Deus. É isso aí. E o pessoal do Bola de Neve de Indaiatuba com certeza vai assistir, porque tem detalhes aqui que o pastor falou aí, que a galera não sabe. Você sabia? Não, então é isso rapaziada, aí. Rapaziada, acompanha lá aí, ó. Quinta-feira. É isso mesmo. Isso. Cara, obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe vocês, o podcast de vocês aí. Amém. Que vocês tenham muito sucesso e alcancem muitas vidas através desse propósito aqui. Amém. Jesus. Esse é o objetivo. E bem. Rapaziada, ficamos por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrever. Compartilha com toda a família, toda a igreja de Indaiatuba, Bola de Neve em Indaiatuba aí. Vai cara, estar junto, compartilha nos grupos aí. E é isso aí. Se inscreve, curte, porque isso ajuda o nosso canal. Quanto mais você curtir, mais esse vídeo vai ser divulgado, beleza? Isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Deus abençoe, pessoal. gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.